Seja muito bem-vindo ao Café na Palavra para mais um quadro Crente que Entendeu. E hoje vamos trazer o capítulo 7 de Romanos. O bem que quero fazer, não faço, mas o mal que não quero fazer, esse eu faço. Vou trazer aqui uma comparação porque parece que ter uma contradição entre o capítulo 6 e o capítulo 7. Capítulo 7 de Romanos, onde vai dizer como se nós fôssemos escravos do pecado. Já o capítulo 6, obviamente o anterior, vai dizer uma outra coisa. Então, afinal, o que Paulo queria dizer no capítulo 7, o que ele disse? Se o bem que quero fazer, esse eu não faço, porque já não sou eu que faço, é o pecado que habita em mim. Então, no capítulo 7, vai mostrar que somos escravos do pecado. Já no capítulo 6, mostra uma outra coisa. Afinal, somos escravos do pecado, Paulo, ou não? Indo direto em Romanos 6, 1, 2, está escrito: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ué, Paulo, ou vivemos no pecado, como no capítulo 7, ou no 6, porque no capítulo 7, no 24, vai dizer: Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Se nós voltarmos agora no 6, versículo 6, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Bom, no capítulo 6 fala que não servimos mais ao pecado, e no capítulo 7 é o bem que quero fazer, esse eu não faço, porque é o pecado que habita em mim, e que parece que tem alguma coisa aí, como diz meu pai, tem uma coisa errada que não está certa. Vamos analisar? Paulo, afinal, somos escravos do pecado, segundo o capítulo 7, ou somos libertos, segundo o capítulo 6. Vou trazer mais dois versículos de comparação aqui entre um e outro. Romanos 7, 17. De maneira que agora já não sou eu quem faço, mas o pecado que habita em mim. Romanos 7, 17. Vou voltar. Romanos 6, 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Paulo, aí não estou conseguindo entender. Como é que a gente consegue desmiuçar? E muitas vezes esse capítulo 7, né, é pregado, falado por muitas pessoas nesse sentido, né, de que a carne é fraca, o pecado que habita na gente, é uma luta, é um conflito. Até Paulo fala isso em Romanos 7, né, o bem que eu quero fazer se eu não consigo, mas o mal, esse eu faço. Se eu faço o que não quero, já não sou o que faço, é o pecado que habita em mim. Usa muito esse argumento, né, como se fosse o argumento do pecador, né, que ele, olha, até Paulo disse isso. Mas o que a gente vai começar a entender aqui, na verdade, que não há contradição entre o capítulo 6 e o capítulo 7. O que ocorre aqui, na verdade, é um recurso linguístico muito utilizado pelos gregos, que Paulo utiliza aqui, que é o argumento do louco, onde o que acontece? Quando você vai falar algo para si que possa te engrandecer de alguma forma, você fala na terceira pessoa, você fala de alguém, de que alguém fez algo, de que alguém fez algo especial, quando você está falando de si próprio. Então eu vou direto aqui a um texto, em 2 Coríntios 12, do 2 ao 5, quando Paulo também está falando. Só que veja só que curioso. Paulo diz: Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, ou se fora do corpo não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. 2 Coríntios 12, do 2 ao 5. Isso Paulo está falando de um homem, na terceira pessoa, é ele, que na verdade ele está falando de si próprio. Paulo está falando dele, que foi arrebatado e que viu. Mas para não se engrandecer, não se exaltar, não mostrar algo que é dele, ele fala de outra pessoa. Já quando é para exortar, como aqui em Romanos 7, ele fala exatamente dele. Ele fala: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o pecado que habita em mim. Mas, na verdade, o que ele está dizendo é: o pecado que vocês têm, o mal que vocês têm, o bem que vocês querem fazer, vocês não conseguem, porque o pecado habita em vocês.
É esse o argumento do louco. Já para quando for exortar, ele fala de si próprio. A gente pode ver exatamente aqui em Romanos 7, Paulo falando como se fosse ele. E, na verdade, ele está falando das pessoas. Quando ele fala, porque sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum, porque o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Ele está falando ao contrário, é para vocês, para eles. Vocês não conseguem fazer o bem. O bem que vocês querem fazer, vocês não conseguem, porque há um pecado que habita em vocês. A gente consegue ver exatamente Paulo utilizando esse argumento linguístico. Não era Paulo que estava em pecado. Na verdade, era uma exortação. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo está falando de um Paulo do passado, um Paulo que viveu isso, e não o Paulo de agora. Ele está indicando agora um Paulo do presente. Se nós formos fazer essa comparação aqui, o verdadeiro Paulo é o Paulo de Romanos 6, que diz: nós não somos escravos do pecado. Não tem nada disso. Nós não somos escravos do pecado. Todo o capítulo 6, Paulo fala exatamente do que ele é no presente. E no capítulo 7, uma exortação àqueles que vivem no pecado. Essa vida de ficar se entregando ao pecado por acreditar que é fraco não é a tônica da vida verdadeiramente cristã. Obviamente que a gente peca, claro, nós somos falhos, mas é uma exceção e não a regra. Se nós formos analisar e utilizar esse texto, o capítulo 7, é como se isso fosse um embasamento para pecar. E na verdade não é isso que Paulo está dizendo. É a exceção. Se tratar é a exceção, não é a regra da vida cristã o pecado. Romanos 7 não é definitivamente um sentimento de um cristão regenerado. Se a gente for direto no 6, no versículo 11, vai falar: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. E é muito interessante que quando a gente passa do 6, capítulo 6, para o 7, e finalmente chega ao 8, é o que realmente a gente deve viver. Capítulo 8 de Romanos vai dizer, 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E a questão é, o que você tem alimentado mais? A sua carne ou o seu espírito? Como que tem sido o seu dia? O que você vê durante o dia, o que você ouve durante o dia, alimenta muito mais o seu espírito ou a sua carne? É aquilo que você, obviamente, vai alimentar mais, é aquilo que vai estar mais forte dentro de você. Que possamos sempre estar direcionados a alimentar o nosso espírito, para que o pecado esteja cada vez mais longe e distante de nós. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você compartilhe com seus amigos, deixe seu like, se inscreva no canal e ative os sininhos para toda semana receber as notificações do nosso quadro Crente que Entendeu.